Olá, família! Bom dia! Bom meio-dia! Estamos nessa hora linda que é o meio-dia, o meio de um dia de 24 horas. Desejando aqui um feliz tempo, uma feliz vida para todos nós hoje, nesse momento presente. Realmente hoje eu senti de estar fazendo um movimento nesse horário, fluindo aí como mulher que sou, cíclica. Estamos nesse movimento de lua nova e lua em peixes, se aproximando aí, estamos no meu mês, o mês dos arianos e dos piscianos também, mês de março, mês das águas, para que a gente trabalhe esse ciclo, nessa transição desse ciclo de verão para outono, esse fluxo universal da vida. Para quem for chegando, sejam bem-vindos. Eu me chamo Priscila, eu vou estar contando um pouquinho aqui da minha história profissional e a gente vai estar entrando no assunto da transição, né, para falar sobre esses objetos de transição que eu faço, né, aqui desde 2014. E eu não sei como é que tá o som aí pra vocês, tá tudo certo? Me deem um feedback. E para quem for chegando, para quem não me conhece ainda, eu tenho feito esse movimento dessas lives que eu nomeei de o tempo de ser, né? O tempo pro nosso ser, pra gente se permitir ser, né? Movida por esse grande desafio da transição, desse momento tão desafiador que estamos passando aí, né? De pandemia. Já deu 1 ano e voltamos com muitas mortes, né? E todo esse novo lockdown, esses processos, muita notícia que nos chega de pessoas muito próximas, né, adoentadas, e isso mexe muito com o nosso lado, né, humano e real desse nosso desenvolvimento. Eu vou abrir agora, então a gente pode fazer uma oração para o momento desse aquecimento. E vou colocar o meu fone. Como é que tá o som aí pra vocês? Olá, boa tarde, seja bem-vinda, Amy. Então, para esse momento, eu vou pedir para que a gente se conecte aí um pouco com o nosso interior. Eu vou fazer uma oração de abertura. Quem me acompanha aqui, me acompanha lá no perfil profissional da Mendes Gabi Arte, sabe que eu, né, tenho muita experiência com educação para crianças há mais de 20 anos e focado, né, nas técnicas de arte e desenho desde de 2014, né? Então, eu ensino muito, começo, né, ensinando a partir das cores. Então, das cores, o quanto as cores trabalham a gente, as formas geométricas básicas pra gente começar a criar, né, a riscar, a rabiscar no papel, no tecido, seja lá qual o material for. E essa prece é uma prece para que a gente se conecte através das 7 direções. E eu ensino as crianças, tem um vídeo lá no nosso IGTV, quem quiser estar assistindo, que é pra gente falar sobre as 7 cores do arco-íris, né? Eu expliquei um pouquinho a relação das cores com as energias, né? Somos energia, somos tudo isso, sobre os nossos chakras, que são centros de força do nosso corpo mais sutil, mais energético, espiritual. Olá, primo, seja bem-vindo. E então, a intenção agora é que a gente deixe um pouco de lado toda e qualquer preocupação, qualquer pensamento
que permeie a gente nesse momento, experimentando o vazio da respiração, desse alento que chega a todo instante e que nós simplesmente inspiramos a vida e expiramos. Então, nos conectando com toda essa rede interplanetária, pedimos que, desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a sabedoria nos dê a colheita para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior do planeta, que o coração de cristal da Mãe Terra nos abençoe com suas harmonias para que a paz prevaleça na Terra. E desde a fonte central da galáxia, do universo, que tudo que está em todas as partes ao mesmo tempo, dentro de nós e fora, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Boa tarde, pessoal. Vi que chegou mais gente aí. Sejam bem-vindos. Vamos começar então. Quem chegou agora, né? Aproveita e vai chegar bem na hora boa, que é a hora da contação de histórias, contação de vida real aqui. Como é que tá o som aí pra vocês, gente? Me falem. Me interajam. Vou deixar os comentários abertos, que eu sempre deixo, adoro. Olá, família do coração, família de sangue, família, né? A gente vai estar falando aqui de família. Então, vamos lá, gente. Esse momento é para estar contando um pouco para vocês da minha história profissional nas artes e também contando, fazendo essa tessitura com o tema da transição, né? Porque estamos realmente, né, em constante transição o tempo inteiro, né? Nossa evolução. E então, para adentrar aí nesse universo artístico, eu sou a Priscila, sou formada em design gráfico, filha de arquitetos, até eles estão aqui com a gente hoje. Oi pai, oi mãe. E arquitetos, mas antes de arquitetos eles, né, são artistas, sim, né, porque a arte é esse olhar para as construções, né, para o urbano, né, e essa junção entre o urbano, o homem urbano e a natureza, né, Paulo? Esse é o título, o tema da exposição do pai aí, que muito linda. E realmente esse olhar deles, né,
como família, como filhas, eu e a Bruna pegamos muito isso, né? Vivenciamos, então foi a nossa experiência. E eu sempre, né, quis o design como formação, né? A arquitetura era legal, curtia, assim, mas nunca foi muito, assim, quero ser arquiteta. Mas como é essa constante transição, eu nunca tive muito, né, aquela certeza de o que eu seria no futuro, mas é o tempo, né? Enquanto a gente constrói no hoje, no aqui e agora, esse futuro, ele vai acontecendo de uma forma super silenciosa, leve, linda. E eu me formei, pessoal, em 2007, se eu não me engano, 2006 ou 2007, pela Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, em design. Aí depois eu fui, nesse período, eu fiz alguns estágios, estagiei com arquitetura ali no escritório do pai e da mãe, em agências de publicidade, mas eu sempre percebi que eu precisava de algo mais, eu queria algo mais e impulsionada por um companheiro na época de ir morar fora, eu sempre já tinha essa vontade de ter uma experiência, de conhecer uma outra cultura, vivenciar uma outra cultura. O meu companheiro, o Jean, na época quis ir pra Austrália e falou, não, então vamos. E a Mari, tem uma prima que mora lá, casada com um australiano. Eles, né, super nos receberam e aí eu tive uma experiência e fui pra lá buscando relembrar um pouco do inglês, que eu já tinha estudado inglês há muito tempo, e também estudar o design. E foi muito interessante porque a cultura, né, de cada país a gente vê de uma forma diferente, aprende de uma forma completamente diferente, de acordo com o que nos foi ensinado, como aprendemos, né, e talvez achamos que seja o mais correto, e tá tudo bem também. E depois disso, voltei e continuei nessa, né, como freelancer autônoma, fazendo uns trabalhos de design aqui e ali. Mas desde criança, né, eu sempre gostei muito de pintar, de desenhar, né, participei de muitas atividades com isso na biblioteca pública aqui, né, de Santa Catarina, em Floripa. Fiz até, se não me engano, aula de teatro. A gente comentou na live lá da Mendes Gobiart, eu e a Bruna, sobre a lembrança com a argila, com o guache, a pintura. Então tudo isso é sempre muito presente. E essa minha vontade de aprender a costurar também sempre foi surgindo, assim, né? De querer usar máquina. Minhas avós, eu não peguei essa fase delas, né? Usando, mas as duas costuravam, né? Uma crochetava, a outra acho que tricotava, né? E quando eu me lembro, assim, né, me relembro da minha infância, eu lembro delas já não mais muito ativas nesse sentido. Mas fui me conectando com isso, aprendi na escola, estudei em escolas de freiras e aprendi a abordar, né, naquelas disciplinas alternativas que a gente dizia que você podia escolher. E eu lembro que eu escolhi, né, o bordado, então a gente aprendi os pontos bem básicos. E aí fui buscar, fiz cursos de artes aplicadas ali na escola profissional daqui de São José. E fui aprendendo a mexer, mas eu não tinha máquina, tinha uma máquina da avó, só que ela era aquela coisa, uma máquina muito antiga, já não né, mais trabalhosa de se, né, mexer ali, digamos, naquela preta que você tem que fazer toda uma força, né? Olha quanta coisa, né? Quanta construção que a gente vê das nossas ancestrais. Isso é lindo, né? Esse sagrado feminino, da força que elas tinham de ação, de fazer acontecer mesmo, né? De se virar, por mais que sejam, né, fossem as donas de casas, né? Esse feminino mais materno, nutrição familiar. E aí eu aprendi e fui sentindo vontade de estar. Então, em 2014, foi quando eu tive meu primeiro contato, né, através da professora Bia, lá na escola, de um projeto que era de doação e caridade. Eu sempre fui muito envolvida com voluntariado, né? Há praticamente 20 anos eu evangelizo crianças também e trabalho, né, com essa questão da educação do ser, né? Educação para um ser cada vez mais humano, né? Que ele
possa se encontrar dentro dele, encontrar esse Deus interno, né? Então, entrei em contato com esse projeto chamado Naninhas do Bem, e foi a primeira vez que eu soube o que era uma naninha, né? O que é naninha e tal? Eu falei, eu quero participar e eu quero ir junto, né? E aí, nisso, foi quando eu acabei conhecendo esse projeto. Fica a minha gratidão a todas as pessoas que criaram esse projeto, que daí tem pelo mundo, pelo Brasil todo, que começou com esses objetos de transição para crianças com doenças, né? Câncer e tudo mais, mas depois ele foi se expandindo. E aqui em Floripa foi a Jaque e a irmã dela que criaram, e até a Su tá aqui com a gente, né, Su? A Su também participou. Se quiser compartilhar aqui a tua experiência, como é que foi, se você gostou. E aí, através da escola, quando eu tive esse primeiro contato, eu fiz o primeiro objeto, ficou lá, dela, não, mas vai demorar a entrega. E eu falei, mas eu quero participar dessa entrega, vamos lá e tal. E aí a entrega não aconteceu, eu, levei o objeto, esse brinquedo de pano, que iria para essas crianças, fiz com todo o meu, a entrega do meu ser, e passou. Aí eu comecei a falar, mas que projeto é esse? Então, já que não tá vindo, eu fui atrás, de saber que projeto era esse, de me informar, E aí, encontrei a Jaqueline Miller, e a sua irmã, e vi que elas estavam nesse movimento do projeto cada vez crescendo mais, com mais voluntárias, E aí, comecei a participar desses projetos, Aí convidei pessoas para participarem também, a Suzana foi, Então, depois eram dias inteiros de produção, mas isso eu tô fazendo um paralelo à parte com esse trabalho voluntariado, Mas voltando aqui pro meu. A Márcia também, que foi muitas vezes com a gente, Era tão linda, a gente ficava o dia inteiro, assim, produção, aí no final do dia era lindo de ver aquela sala cheia, assim, sabe, de naninhas. E em paralelo, uma amiga, da família foi lá em casa, viu, eu publiquei a foto, nem lembro direito, assim, e aí ela falou, que lindo esse, tu não faz pra vender? E eu falei, olha, não, na verdade esse é pra um projeto assim. Eu falei, olha, é uma ideia, por que não e tal, e realmente aquilo reverberou fundo em mim, eu curtia muito fazer aquilo, tanto quando eu era, menor, eu já pintava, eu olhava maiôs de amigas da minha mãe, e eu aprendi, fiz um curso com a Eunice, fica a nossa gratidão, mãe e Bru, aprendemos muito com a Eunice, artista plástica também, nos ensinou a pintar, tecidos, crepes, algodão, ela pinta lençóis maravilhosos, fazia jogos lindos que temos, até hoje. E aí eu pintava, eu esticava nos cavaletes o crepe, a seda, e pintava, desenhava e pintava com tinta para tecido. Então começou ali esse meu processo com os tecidos, com o fazer manual, sempre foi algo muito forte para mim. E aí, dali eu comecei a fazer esses objetos e simplesmente amei e não consegui mais parar de fazer, e realmente é um produto que eu vendo até hoje, gente, E esse produto que se chama Naninha, na verdade, ele é um objeto que depois de tanto fazer e me conectando, eu fui procurar entender e compreender como é que funcionava esse processo, porque eu tinha muitos depoimentos e feedback de pessoas que recebiam o produto e depois diziam, ou me contavam que 4, 5 anos depois, às vezes a mãe ganhou o presente no chá do bebê, muitas das vezes as pessoas me encomendam já para dar antes do neném nascer. E aí eu fui estudar e querer saber e entender, esse lado mais transcendental, mais psicológico, mais simbólico do que simbolizava esse produto. E foi muito legal, muito lindo, que ele fala muito, do vínculo, do vínculo de família, do vínculo de mãe e filho, esse vínculo tão profundo para nós todos, que temos um pai e uma mãe, se estamos aqui. Então, eles são um objeto para suporte emocional. E a gente fala muito de emoções, que somos seres emocionais, mas, na verdade, eu talvez nunca consegui adentrar tão profundo nesse assunto quanto nos últimos anos, quando eu fui querendo e buscando cada vez mais o meu autoconhecimento. Quem é a Priscila?
né? Pra onde eu vou? O que eu tô fazendo aqui? Esse lado, né, mais profundo do ser, que todos nós em algum momento da nossa jornada e caminhada vamos nos perguntar. Então eu comecei a ver o quanto eu sou uma pessoa, né, uma humana, né, muito emotiva, muito movida às emoções, o quanto a minha família tem um valor pra mim. Somos eu e a minha irmã, pai e mãe, e a minha família não é lá muito grande, até ficou emocionada, mas é isso, né, gente? A gente sabe que é isso que é o que fica, esses vínculos, é o que vale essa nossa relação. Sabemos que a vida tem um sentido, não é ao acaso, né? O vago tempo dos ventos veio me trazendo muitas e muitas mais reflexões, né? Que é esse livro de poesias, né? Da Marçal e do Lúcio, que hoje a gente vai estar trocando aqui, né? Com essa poesia linda, que as pessoas vão dizer, ué, mas será que seduz tem a ver com transição e tem a ver com naninha? Tem, gente, tem tudo a ver. Então eu vou mostrar pra vocês aqui uma naninha, tá, gente? Eu não tô com muitas aqui, mas aqui tem uma delas, tá? Da naninha do bem. Esse é um dos naninhas, tá? E eu comecei fazendo eles, assim, sem serem com o recheio, né? Ele, tipo fronha, assim. Eu comecei fazendo eles inteiros e cada vez fui crescendo, amadurecendo e evoluindo no processo. E eu sempre quis manter, né? Eu vou chegar já no ponto de que é onde eu já cheguei hoje, que é essa questão mais de produtos cada vez mais autorais, né? No ponto da criatividade. Então eu sempre quis manter esse layout, esse desenho que pra mim traz muito essa questão do micro e do macro, né? Tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro. E também nos olhos, né? Que é essa questão da nossa visão, da nossa percepção, do nosso olhar, que transcende, né? Esse sentimento da alma, isso que muitas vezes é intangível, é invisível, a gente não sabe nomear em palavras, explicar o que a gente sente, né? Por tudo que nos permeia, principalmente por quem a gente ama e nos ama. Mas é isso, então, né, essas leis do universo e da natureza pra mim sempre estiveram muito presentes aqui. E eu sempre fui, né, desde a primeira vez eu fui trabalhando o bordado, né, o bordado livre. Aqui no verso eu coloco o nome da criança, né, então sempre as pessoas diziam, o nome é tal, então aí... E eu fui fazendo, e assim, eu perdi a contagem, porque antes eu anotava tudo, né? Até outro dia a Mana me perguntou, quantos tu já fez? Falei, gente, acho que é mais de 300, assim. Eu vou fazer essa contagem aí, de acordo com os meus registros fotográficos, para que fique registrado isso, que é legal, né? Até hoje. E aí, o que aconteceu? A partir daí, eu comecei a cada vez querer aprender mais e evoluir na técnica da costura, né? Do bordado, fui fazendo cursos de bordado livre, curso né, do Clube do Bordado, curso com Matizes do Mon. Fica aqui a minha gratidão a todos esses seres maravilhosos que, né, contribuem com a nossa evolução, com o nosso crescimento, compartilham conhecimentos, né? E... muito lindo, e cada vez mais, até que eu conheci a Gigi Serelep, também fica aqui, né, a gratidão a ela, através da plataforma Educar, que foi bem no início da plataforma, até não era assinatura, era pago à parte por cursos. Muito legal, assim, de ver todo esse crescimento de todo mundo, e o meu crescimento também, isso, né, me deixa muito alegre. E aí fiz o curso de bonecas, né? Porque eu comecei a sentir vontade de fazer outros produtos e outros objetos. E aí, muitos utilitários sempre, né? Acompanhadas de muitas necessaires, muitas, né? Kits de higiene e tudo mais. Obrigada, Amy. Seja bem-vinda, é um prazer te ter aqui. E aí, o que aconteceu, gente? Fiz o curso e comecei a fazer também bonecas. E sempre muito focada nessa coisa personalizada, né?
que eu sinto que o vínculo é isso, né? É algo muito único, né? De cada um. Então as pessoas vinham pra mim, eu quero, e aí às vezes me mandava foto de uma boneca, então eu comecei a fazer, eu até tenho aqui, comprei livros, né, fui atrás de livros, e aí fui fazendo, então essa aqui é uma boneca, e fui inovando, e sempre colocando muito bordado. Essa aqui é uma sereia, ó, eu bordei aqui por cima do tecido, e aí usando também lãs, aqui é o bordado, né, à mão, e usando máquina e mão, e as mãos sempre trazendo muito essa conexão, né? Aí eu fiz isso, aí a Gigi Serelep ensinou, deixa eu mostrar outra aqui pra vocês. Essa aqui é uma japonesa. A maioria delas eu faço por encomenda, gente, mas eu tenho algumas aqui, né, como eu tô mostrando. Aí essa aqui também, olha que lindo, gente, esse kimono é a coisa mais fofa. E as crianças adoram, não só as crianças, né? A nossa criança interior, eu sou uma que adoro, assim, isso. Aí aqui, ó, eu fiz um coração bem grande no peito dela. Bordado também com aplique, com o caseado, bem como o Naninha. Então isso tudo foi o meu processo de transição também, né? De amadurecimento e crescimento. E até que eu cheguei nos brinquedos de colorir, né? Através da Marion, agradeço Criações em Família, Marta, e que são esses brinquedos, né, que a criança trabalha a cor através da pintura, com caneta hidrocor mesmo, né, o hidrocor é canetas à base d'água. Ainda posso pegar aqui um para mostrar para vocês também, já que estou aqui em meio ao meu ateliê. E deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui é um deles também. Você pinta, colore com canetinhas hidrocor. E esse já é um desenho autoral. Que quando esse aqui é um desenho que é da Mana Bru, né? Da Madame Brooks. Que ela fez um quadro, uma tela, em 2008, se eu não me engano, né, Bru? Confirma aí. E aí eu peguei, bati uma foto, fotografei e vetorizei, porque eu sempre fiz trabalhos também de vetorização de artes, né, que é você transformar uma arte, um desenho em um vetor, que ele não é o pixel da imagem, ele não perde qualidade se ele for aumentado ou diminuído, ele se mantém com qualidade. Então daí eu sempre fiz muito isso, e daí comecei a trazer esse meu saber aí do design, né, como designer gráfica, então para dentro das artes e da criatividade. Então há muito essa importância, né, de a gente fazer essa união. O livro de poesias O Vago Tempo dos Ventos me inspirou muito nessa questão da dialética, da dialética da palavra, esse pensamento dialético, né, de a gente trazer sempre para autorreflexão, né, tudo que nos acontece, né, ou fora ou dentro, refletir, sentir, se permitir sentir, né, então assim, eu pensar e sentir, e principalmente o viver, porque essa questão do tempo que eu trago aqui nas lives com todos esses convidados maravilhosos que já passaram e ainda vão passar por aqui, né, eles trazem a bagagem de experiências, né? Eles compartilham tudo que eles já vivenciaram e aprenderam. E quem disse que não teve dor ou sofrimento, né? Tem, todo mundo tem seus perrengues, essa coisa, claro, de estarmos aqui, a rede social tem muito da aparência ou do tá fazendo por fazer, mas não, é algo muito mais verdadeiro, muito mais real em essência, né? Trazendo para esse sentido mais simbólico. Então, nós, seres humanos, como seres vivos, inseridos nesse planeta Terra, que é um organismo vivo também, né, fazendo agora aqui um contrapeso com a transição planetária, esse momento tão intenso agora, através, né, desse vírus, de todas essas, né, que está nos questionando a respeito da vida e da morte. Nós somos esses organismos vivos que conectados formam essa rede, então somos parte desse todo, né? Então é muito importante a harmonia do nosso ser,
para trazermos a harmonia para esse planeta, para que juntos evoluamos né, e consigamos transcender, dar o salto da evolução para a próxima etapa, né? Porque o planeta aqui, ele é como uma escola, né? A gente sabe que o acaso não existe, né? As coincidências são sincronicidades no tempo e na vida. Eu tenho trazido muito isso aqui em algumas das outras lives. Então é importante que a gente, né, se conecte com o tempo do agora, do aqui e agora, um instante da nossa presença. E esses objetos de transição são isso, né, gente? Eles trazem aquele suporte emocional pro ser criança. E se a gente abre a nossa visão para ver que aquela criança, ela é um ser, né, que já traz toda a sua bagagem de experiências na sua psique, né, no seu lado mais espiritual, o seu ser, espírito, ele é eterno, né, imortal. Então ele traz tudo isso só que ele está vivenciando uma nova experiência. Então é um novo caminho a percorrer, né, uma nova relação com a matéria e com essa realidade do momento presente. E né, a minha afilhada, por exemplo, eu presenteei-a com um naninha, só que ela já estava, né, o naninha dela é a mantinha, que ela diz. Então, assim, é um objeto, seja ele um tecido. Então, por isso que não tanto faz o formato, né? Ele pode ser, como tem lá, assim, de uma nuvem, uma almofada, né? Pode ser uma mantinha, algo que a criança, ela se sente, né, como humana que ela já chega ali sendo rompido esse vínculo, esse laço, né, entre mãe e filho, e aí ela já não tá mais ali super alimentada naquele quentinho da gestação, da barriga, né, da mãe, da placenta, aí ela, saiu, é a tal da esterogestação. E aí como que ela vai fazer para lidar com toda essa separação, né, porque essa nossa experiência de vermos que não estamos separados de nada, né, somos as partes e somos o todo ao mesmo tempo. E aí ela precisa dessa diminuição dessa ansiedade, que a antecipação e a surpresa são emoções básicas do nosso ser, né? Então ele é como se esse objeto ele trouxesse isso, né? Ele traz esse aconchego, esse conforto, né? E então ele desenvolve, né? Ele começa a se autoconhecer naquele tempo ali de ser bebê, ser criança, e ele vai se desenvolvendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né, e mentalmente. E esse objeto ele traz uma certa segurança, né, uma certa proteção que ele não tem mais quando ele estava no ventre da mãe. E isso, ó, o Pablo tá dizendo, uma nova tela branca, assim, né, uma nova tela, novas pulsações na tela, né, Pablo, que o Pablo tanto contribuiu aqui também com esse primeiro livro de poesias aí da Salete, que também é lindo. Então simboliza esse colinho da mãe, esse aconchego que quando os pais começam a deixar a criança no quarto dele, né, sozinho, já não tá mais, aí o pai e a mãe, claro, vão lá, estão dando todo o suporte, né, para essa criança, para esse bebê, mas ao mesmo tempo ele tem essa jornada que é sozinha, né, é sola, né, solo, desculpe. Então, o que acontece? Ele representa essa figura materna. Então, ele fala muito que a transição, esse objeto transicional ou de transição, ele substitui a presença na mente da criança. E claro, eu falo mente aqui, mas a gente precisa compreender que a mente, ela permeia todo o nosso ser, não só o cérebro, né? Todo o nosso corpo, o nosso aparato físico. E claro, a gente fala em mente, lembra da cabeça e sentimento, coração, quando na verdade isso tudo é muito interligado. A gente vibra aqui e essa máquina cérebro, né, tá aqui para nos trazer, assim, esses caminhos, né, de uma forma mais... como se fosse um software, uma máquina mesmo, né, gente? Ele tem aqui, a gente fala do lado direito, estuda lado direito e lado esquerdo do cérebro, né? Esse lado mais instintivo, né? Mais intuitivo, e o outro lado mais racional, mais o pensar, e o outro mais o sentir. Mas isso tudo não caminha separado, e muito menos separado daqui, né? Do nosso sentir.
do que o coração tá emanando e pulsando do nosso ser a todo instante. Então, assim, é essa construção dessa identidade desse ser. E é muito legal ver que as pessoas... Essa última semana eu tive uma encomenda que me trouxe muito essas reflexões e eu senti vontade de estar vindo aqui colocar isso pra vocês. Porque foi assim, foi uma pessoa que já ganhou um naninha, né? Foi presenteada. E essa pessoa entrou em contato comigo e dizendo que agora a criança já estava com 3 anos, mas que continuava super adorando e que ela queria outro. E ele até não era assim, né, gente? Ele já era diferente, porque eu comecei a cocriar, a inovar, porque esse aqui foi um molde que não fui eu que criei, eu reproduzi, né? Eu fui reproduzindo e transformando. Tanto que depois eu criei esse aqui, ó, que é um outro que vem com bolsinho. E aí eu também fiz um baita de um bordado atrás, ó. All we need is love. E aí esses também já tinham o forro, e aí, assim, ele pode estar apaixonado, como ele pode não estar apaixonado, ele pode estar meio apaixonado, ou ele pode não estar nada apaixonado, né? Ele pode estar triste, melancólico hoje, opa! Mas isso foi uma brincadeira que eu quis criar aqui também, pra trazer, mas voltando ali... O que essa mãe me pediu? Ela queria um igual ao que eu tinha feito, né? Uma naninha. Eu disse assim, mas mãe, igual não vai ser possível. Né? E eu comecei a me questionar o quanto essa questão do trabalho manual, né, e artesanal, ele é único, né? Ele é um afeto ali, para aquele momento presente. Porque por mais que eu faça um outro em outro momento, não vai ser a mesma coisa. Então eu disse, eu faço, mas não sei nem se eu vou ter todos os tecidos iguais, né, tudo mais. Mas veio muito essa questão que muitas pessoas, como sabem que eu, a minha irmã, meu pai, né, a família nossa é muito criativa, e a gente aceita desafios e fazer coisas novas e diferentes, né. E aí as pessoas vêm, e às vezes, muitas das vezes eu quero, né, sinto vontade de ir para esse desafio. Mas ao mesmo tempo também de estar produzindo. E isso tudo é muito a criatividade, né? Então eu comecei a das artes migrar para essa questão da criatividade, o quanto é importante, né? Isso no nosso desenvolvimento psíquico, emocional, dessa nossa construção da nossa identidade desde que você chega no mundo, né? Então... É isso, assim, né? Eu não me lembro de quando você bebê, será que eu tinha pai ou mãe aí, alguma naninha? Mas o meu primo, né, o Jonas, pai da minha filhada, ele tinha, eu lembro que ele é alguns anos mais velho que eu, e ele não desgrudava de um travesseirinho dele, assim, e hoje a filha dele, a minha filhada, né, não a mais velha, a Joana, a Bibi, ela tem muito isso também, assim, e é legal ver, porque... É um processo, né? Um processo de amadurecimento, crescimento pessoal. Então, é isso, gente. Agora, para trazer um pouquinho de um momento mais de descontração e arte, né? Porque a gente já tá aí há 40 minutos de live. Para quem não conhece, esse é o livro Vago Tempo dos Ventos. Que ele fala... Só travesseirinho. Que ele fala sobre, né, o tempo, os ventos, e eu tenho trazido muito isso aqui pra gente, que a gente se questione da importância desse tempo da nossa mente, né? Então, se a naninha, ela já trabalha desde que você chega aqui pra essa experiência, a presença de uma mãe ou de um pai que não é aquele que tá ali, que te gerou, que te trouxe, te deu esse presente que é a vida, que já é o suficiente, né? Pra você se autodesenvolver e co-criar e construir a sua vida. Então é muito isso, né? Tipo, e você começar através da sua imaginação, a sua inspiração e através também a criança com a cognição, né? Os órgãos, né? Todo esse funcionamento motor de se autoconhecer, experienciar, né? Os 5 sentidos físicos, isso, né? Começa ali, né? Que quando a gente esse nosso sexto sentido, essa nossa percepção mais ampla, através da maturidade, da vivência, a gente vai adquirindo, e isso é muito gostoso, muito lindo, né? E então a poesia que vai trazer, que vai falar
daqui sobre transição, pra gente continuar falando sobre esse status, esse estado de transição. Será que somos a transição ou estamos em transição, ou estamos na transição? O que vocês sentem? Compartilha aí. O nome da poesia de hoje é do Lúcius, tá? O nome artístico do Lucimar. E ela se chama Será que Seduz? Então vamos lá, gente. Agora é o momento artístico, poético dessa prosa. Hoje e amanhã, dias tão desiguais. Apreciei, julguei, em sedução e ilusão. Engendrei ao máximo para poder ver uma alegria imensa. Sei de amar e não do amor. Não há que pensar em tempos tristes, mas o tempo sopra. Mas o vento sopra, mesmo de olhos vendados, confiante e sempre espalhafatoso. Sem poder apagar, a tempestade passa, arranha e recorda a vida. Tristonho acreditar. Sinal natural de angústia, desinteresse medonho. A vida longa dói, nobre, redentora e justa, carinhosa e nem sempre amante. Uma vitrine, um diamante. Larapiado, desculpa, mas hoje eu a amo e não a deixo ir. Pecados fizemos, perdoados seremos? Certeza há na felicidade e infelicidade. A máxima de Pareto, eu devo amar a vida. Graças à la vida, né? Violeta Parra aí com toda a sua bagagem linda. E ó, o pessoal tá compartilhando aqui. Ora somos transição, ora estamos. Toda essa dança, né? Da vida. Então, que sejamos nós, né? Esses seres que amam a vida, que honram, que fazem, né? Por merecer. Acho que estamos sempre em transição e a arte nos auxilia a sentir que a beleza é vida. Sim, Ana Rita, é bem por aí. A transição é essa evolução que o planeta está passando, principalmente, né, se a gente amplia pro macro do cosmos, né? No universo não existe caos, só o cosmos. Então nós somos esses universos, esses multiversos desses seres que somos, aprendendo, reaprendendo, relembrando, né? Quem eu sou, como eu posso agir, que gestos, que atitudes, né? Qual é o meu ideal, qual o sentido da minha vida, né? Para onde a minha bússola está apontando nesses ventos ou nesse tempo. E esse livro, ele traz muito isso, né? A primeira vez a gente para e pensa, mas sedução, quando a gente fala na palavra sedução, remete muito à sexualidade, né? Mas a sexualidade é sagrada e é esse nosso potencial criativo do chakra, né? Sexual, que é o chakra laranja. Eu falo segundo, né? Pensando de baixo para cima, mas não necessariamente, já trouxe aqui que a conexão, ela é, né? Circular, em espiral. Então ele fala, né, que o dia de hoje, o de amanhã, o de ontem são desiguais, a gente nem sempre está no mesmo estado, né, está sentindo as coisas do mesmo jeito, e que tempos tristes, né, virão, e a gente sabe, né, acompanha que tudo aí que está acontecendo já foi profetizado aí, né, por grandes seres que por aqui passaram, e a humanidade em si já passou, né, por outras pestes, outras fases da evolução mesmo, né, e conseguiram, superaram, né, deram conta, né, e é tudo muito gradual. Então, a gente vê nesse desenvolvimento infantil das crianças que elas, né, é uma fase, depois passa, ou não, ou aquilo vai ficar como um sentimento muito, né,
de um amor por aquele objeto, né? Que no caso é um brinquedo, né? Uma almofadinha de pano, uma almofada de pano. E então ele nos traz essa poesia, faz esse casamento aí, né? De falar de que será que né, nos permitirmos estarmos em transição seduz? Será que isso seduz? O que é a sedução, senão esse poder de atração, né? A paixão, quando a gente fala isso, a gente sente por alguém, né? Tu não escolhe. Na verdade, o teu ser já vibra e reverbera ali aquilo. E é algo muito maior que você, né? O Júlio, que é o tenor que esteve aqui, falando que ele simplesmente, quando começou a sentir vontade de sair, né, de bandas, de tocar para ir se tornar tenor, ele diz que ele sente que aquilo é algo maior, mais forte, que ele simplesmente se coloca como esse meio, esse instrumento, né, da transição, e se permite fluir sempre com essa meta, né, de que sejamos cada vez mais, né, livres, igualitários, humanitários. O pessoal tá participando. Eba, devemos amar a vida, que se apresenta sem pecados, apenas experiências. Sim, né? Quando a gente ressignifica essa palavra que é a punição, o pecado, e olha para isso diferente, né? Pecados fizemos, perdoados seremos, né? O perdão, ele começa dentro da gente, né? Esse auto-perdão por tudo que eu já experienciei, talvez não da forma como eu hoje desejo, mas que naquela época era como eu escolhi, como eu consegui. E tudo bem, né? E ele fala uma coisa muito legal que traz essa questão da vida desde a infância até a senilidade, que é essa questão da vida longa. A vida longa dói, nobre, redentora e justa. Eu assisti um TEDx, gente, essa semana, que é da Isabel Allende, quem quiser procurar. Ela é uma mulher que é, assim, feminista, e ela traz esses conceitos sobre o feminismo, mas de uma forma diferente, assim, e bem natural, vida real, dizendo que realmente ela começa a entrar nos seus 70 e poucos com seu marido e começa a ver o quanto agora ela tá, né, se sente mais dependente, né? Então essa fase, né, de ser idoso, de entrar, é parte da vida. Eu também, né, vou chegar lá, espero que chegue lá um dia, né? Assim como, né, a gente nasce, o tempo é inexorável, estamos ali, e a gente muitas vezes resiste, né? Resiste porque tá tão bom aquela fase, é como se aquela fase da vida tá legal, eu quero permanecer aqui. Mas como permanecer se a vida é essa constante movimento puro, né? Que o livro nos traz, que a nossa psicóloga de Reich, a Salete, fala muito aqui. Essa impermanência, né? Mudança constante, transformação. Então, ele traz que a vida longa dói, né? Ela traz algum tipo de dor, porque estava tão bom quando eu não precisava já mais depender, eu não tinha dificuldades físicas, ou não, né? Era diferente, era uma outra fase da vida. Então ela é nobre, olha que lindo, né? A nobreza de uma vida, né? De alguém que falece depois dos seus 100 anos ou próximo disso. Poxa, quanta vida essa pessoa não viveu, né? Eu trouxe aqui através da minha poesia autoral há tempo, a vida sempre. Então que o quanto, assim, ele faz esse trocadilho, essa brincadeira de que é sempre, né, carinhosa e nem sempre amante, né? No caso de uma paixão, de um amante, uma vitrine, quando a gente olha e se sente seduzido por comprar algo, né? Essa questão do nosso consumo, dos bens de consumo, né? Então, essa naninha do bem sempre me trouxe muito isso, né? Esse bem maior que a gente é convidado a exercer, começando aqui, né? No micro. Então, uma curiosidade para quem não sabe essa palavra larapiado, que eu também não sabia, fui procurar no dicionário, viu, pai? Honrando aqui as raízes da nossa família italiana, que tem muita história com os dicionários, com o vô e tudo mais, né? Vamos buscar compreender, estudar e entender. Amai-vos e instruí-vos, né? Que é larapiado, seria roubado, né? Vem do verbo larapiar. Então o larápio é esse indivíduo que rouba. Então, assim, nem sempre é amante. Uma vitrine, um diamante larapiado. E aí ela brinca.
desculpa, mas hoje eu a amo e não a deixo ir. Por aquele instante, a vontade é aquela, né? O nosso querer, né? O nosso desejo, essa vontade, ela é sempre muito latente para quem realmente ama e deseja a vida e pulsa, coopera, contribui com tudo que tem vida nesse nosso planeta lindo. A última produção, cadê? Qual produção você tá falando? E aí, o que a gente caminha, então, para falar aqui um pouco, que eu acho bem interessante, é que ele fala dessa questão também da produtividade do tempo, né? O Pareto fala dessa ferramenta aí, que esse grande cientista, filósofo, estudioso, estudou, do tempo, né? Da regra 80-20, que ele começou a ver que 80% das nossas atividades, né? Que 20% do nosso tempo era referente a 80% das atividades mais importantes que a gente fazia. Então, e a gente muitas vezes se questiona que a gente tá fazendo tanta coisa, mas será que a gente realmente tá sendo assertivo e produtivo naquilo que a gente tá fazendo? Né? E ele dá o exemplo também da nossa casa, que digamos de 80% da nossa casa a gente usa mais 20% dela. E eu achei muito interessante tudo isso, assim, né? Que ele traz esse conceito da criatividade mais positiva, né? Porque a todo instante estamos criando na nossa vida, né? Através da nossa mente, dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos. E tudo começa na fonte, né, gente? Então, tem uma música que quem me conhece sabe que eu brinco que o tempo da gente é o tempo da mente, que o tempo é a saúde da gente. Falo muito de tempo, né? A importância da gente tá gestando, administrando, olhando para esse tempo como tempo assim da natureza, que flui lento, calmo, cíclico para nós mulheres, né? Me permitir que, eu tô na minha lua crescente, na minha lua minguante, tô mais produtiva. Não, eu tô na minha lua, né, cheia ali, na lua da ovulação, esse arquétipo. Então, essa coisa da vida como essa linguagem simbólica é a gente conseguir, sabe, viver mais leve, mais alegre, mais feliz. Imagina, obrigada a vocês que estão aí comigo, co-criando e trocando junto. Sou muito feliz por tê-los aqui, por, né, confiarem, né, e acreditarem que eu também, né, eu vou acreditar que é possível e que estamos aí juntos, capazes, suficientes, co-criando, prósperos, abundantes. Então, assim, fica o convite para que vocês, né, entrem lá no perfil da Mendes Gobi Arte. Estamos em transição, né, estou criando a loja virtual, então vou fazer um lançamento. A gente tem muito produto ainda que eles são produtos não autorais, que a gente começou a empreender, e aí, dali, a gente começou a criar produtos, né, cada vez mais com a nossa cara, nossas essências, nossos valores, o que faz sentido, né, pra mim, pra minha irmã, pro meu pai, pra minha mãe, pra nossa família, pra quem é criativo como a gente. Então, se você tem interesse em aprender a abordar também, temos as aulas, né, que eu dou as aulas de artes e criatividade. Devido à pandemia ficaram mais online, mas depois começamos a domicílio, com todo cuidado, carinho e proteção, né, e higiene nesse momento, né? Não muita proximidade. E também presencial, temos o ateliê aqui no centro. Você pode aprender a bordar através de pontos super simples, né? Então, essas são as ferramentas que eu utilizo para trabalhar o autoconhecimento, né? A educação para o ser, para o nosso ser. E é isso, gente. Acho que foi bastante coisa hoje já, né? Falta aí 5 minutos. Falei, né? Ufa! Enquanto por aqui, coitando na cozinha. Sim, quem é que tá cozinhando, versejando aí 2:50? Eu já tô com fome aqui também. E quem sabe também conhece as artes do Paulo. O Paulo faz pontilhismo. Cada um ali em casa, né, na família, faz alguma coisa. Temos os amigurumis, que é o crochê, que a Mana Bru faz, né? As bonecas personalizadas, os naninhas personalizados e também esses que já vão estar dispostos para vocês. E o nosso caminho foi indo cada vez mais para a linha da palavra, da literatura, dos livros. Então a gente chegou no ponto que foi os livros de colorir. E aí começamos a criar eles autorais também, né? O primeiro deles foi um que foi cocriação, né? Junto com Criações em Família.
E aí criamos o livrinho Harmonia. Vou mostrar pra vocês. E é o livro de colorir dos chakras e do centro de força, pra gente se harmonizar o nosso ser. Então ele tem, e você pode pintar, né? E as cores, elas têm muita força, muito poder, assim como as palavras. E depois você pode lavar e pintar de novo. Então eu já passei aqui outro dia várias técnicas para você fazer essa escrita intuitiva, o que você está sentindo, traz pro coração, não só racionaliza. A gente, né, aprendeu e foi ensinado muito tempo que pensar e o cabeção, né? Eu, Ariana, muito né, que a Ares, o símbolo do corpo é a cabeça, né? Então, que representa essa coisa de ser muito assim, né? Mais racional do que intuitivo, só que a criatividade, gente, ela tá mais ligada ao feminino, né? A esse nosso nutrir, gerar, né? Proteger, acolher, receber. E esse momento eu sinto que é isso, de estar compartilhando. Se quiserem também, a gente pode estar, já fizemos oficinas com esses brinquedos e trazendo a história de artistas para que as crianças já conheçam histórias reais, como a da Frida Kahlo, da Tarsila do Amaral. A gente pode estar fazendo isso para eventos, é só vocês entrarem em contato conosco. E também uma das últimas opções é o livro em branco, como o Pablo disse aqui, né? Esse aqui que é o mais criativo de todos, gente, para que a criança ou o adulto possa se sentir livre, completamente livre para usar, seja de palavras, seja de, né? Então, a criatividade, ela é um potencial inato do nosso ser, não é só você que é artista, né? Isso é o tal do mito do dom, o mito do artista, de que só quem... Não, as artes, né? Já diria Hegel, as artes é a manifestação sensível da ideia. Então, se permite trazer para essa sensibilidade, né? Esse olhar da arte, o tempo como fator dessa fator de energia, de transformação, de mudança. Ele é arte para tudo que a gente faz, né? Teve alguém aqui, ó, o pai colocou, poetando na cozinha. Sim, se você tá se permitindo co-criar na cozinha, entregue, inteiro naquele momento presente no tempo, você tá fazendo arte. Você é uma obra de arte. Essa vida que nasceu, que tá aí se desenvolvendo, crescendo, é pura arte, pura beleza. E eu trabalho muito isso com as crianças, né? Essa questão do fazer, do trazer através do desenho, da pintura, do bordado, né? Dessas técnicas da aquarela. E isso, a gente tem depoimentos e acompanhamentos de evolução mesmo, de amadurecimento espiritual dos seres. E isso é muito enriquecedor, é realmente... Traz uma realização maravilhosa. E então é isso, gente. Ó, esse aqui fica totalmente livre para você criar, né? Então quem quiser só vai estar lá na loja virtual, ou se quiser já também já pode, né, falar com a gente por enquanto no direct ali, no WhatsApp. E é isso. Agradeço muito a atenção de vocês, que possamos usar desse tempo de meditação, de oração, né? Desconstruindo toda e qualquer imagem de que meditar é sentar naquela posiçãozinha. Sim, isso é muito importante, ajuda. Pra mim faz muita diferença, né? Vou falar da minha experiência, mas tem gente que consegue fazer isso, né? Cozinhando, desenhando e tá ali, entregue, fazendo coisas lindas. Então, nesse momento a gente consegue fazer essa junção, né, do nosso ser inteiro, ser, cérebro, lado direito, esquerdo, coração, né, presença. Então a gente consegue transmutar, transformar coisas que a gente muitas das vezes resiste, nega, em movimento, realização, ação, atitudes, novas posturas, novos hábitos, novos comportamentos. Olá, Silvia, seja bem-vinda. Então, que a gente reaprenda cada vez mais a usar essa nossa máquina cérebro para fazer novas sinapses, né?
sempre com qual a nossa intenção, né? Já falei aqui da inspiração, dos 3 Is. A inspiração do que a gente vê, olha, do que a gente admira, contempla, contenta, com a nossa intuição, do que está presente, pulsando aqui dentro de mim, com sempre um foco na intenção maior, né? Que sejamos, assim, esse espelho que reflete, né? Esse meio de transição, esse instrumento, esse objeto de transição aí, de refletir o céu na terra, né? Sejamos nós os criadores, né, que fazemos a mudança do mundo, né, como dizia Gandhi e tudo mais. Então, muito feliz por estar aí concluindo mais uma etapa do meu crescimento e amadurecimento também nas artes, sempre mudando, constante. Então, é vida real, né, gente? Transformação atrás de transformação e sempre muito alegre, feliz, né? Seduzida pela vida, por amar a vida, né? E sempre buscando e fazendo mesmo, né? Se autoconhecer, refletir, que é isso que a gente sendo exemplo, a gente consegue, né? Tocar outros corações. Então, a gente consegue automaticamente ajudar sendo essa ferramenta, esse instrumento de amor, de luz, né? Se você faz o bem pelo bem, se você não faz o mal pelo mal, você tá no caminho certo. Nesse planeta escola, né? A gente sabe que numa escola a gente faz uma prova, né? Um teste, e se a gente não passa, a gente vai repetir. Então, a gente vai ficar no ciclo, né, do tempo ali, da vida, se não veio aquela, mas vai vir outra experiência pra gente aprender. Eu vivenciei isso em algumas áreas da minha vida e em algumas experiências, e isso vai trazendo clareza, aos poucos vai trazendo luz, essa informação vai chegando e vai clareando, né, partes da nossa mente, né, dando consciência pra isso. E aí a gente desperta, em algum momento a gente desperta pro tempo de ser, do ser e esse tempo da nossa consciência. Quanto tempo a gente já não deve ter feito coisas inconscientes? Então que a gente se auto-perdoe por tudo isso que a nossa história carrega, toda essa, né, essa dor, esse sofrimento, mas que também faz parte, é necessário, né, nesse movimento dessa realidade, né, dual, dessas polaridades, feminino e masculino, né? Bem e mal, que tudo isso tá aí pra que a gente acorde. Acorde, ative a nossa percepção e faça muita arte, sempre. Então tá, gente, muito obrigada. Até a próxima live. Estamos aí com alguns convidados para o próximo momento. Trazer pessoas especiais aí com lindas histórias e bagagens pra... a Ana Rita disse que quer aprender a fazer artesanato. Entre em contato com a gente, Ana Rita. Você pode... teve gente me perguntando se você tá grávida, se você quer aprender a fazer um objeto de transição pro seu filho. Não precisa ser esse, a gente pode começar por um mais simples. Tudo é possível, né? No universo são infinitas as possibilidades. Então... sinta essa necessidade do outro que chega e quer co-criar junto, quer criar, né? Ele quer, mas eu quero escolher a cor, eu quero escolher a estampa, eu quero que seja assim ou assim. Então, às vezes, é muito isso, né? Eu não tô me dando esse espaço, tempo na minha vida, daí eu né? Através do outro, eu consigo isso. E isso é lindo, né? Essa troca, essa partilha. Então tá, gente. Muito obrigada, beijo, 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 valeu. Que sejamos nós essas células pulsantes e vibrantes com muita potência de vida, de ação, de transformação. Assim a gente vai com a nossa velhinha acendendo outras velhinhas e o mundo vai ficar melhor, né? Vai ser melhor, vai ser um lugar melhor para se viver. Que talvez sejamos nós que voltemos pra cá, né? Então a gente precisa cuidar de tudo isso, toda essa vida. Beijo, gente. Até a próxima. Espia lá, tem vários outros vídeos no IGTV,
né? Com vários temas interessantes. Deixa sua pergunta, comenta, compartilha. Para quem quiser também, o meu YouTube já tá lá, bem atualizado com todos os lives aqui do Insta. É bem provável que futuramente eu migre pro YouTube, que a qualidade por lá, né, é um pouco melhor. Mas por enquanto a gente vai brincando com a vida, se divertindo, magiando aí, fazendo a nossa magia como a gente consegue, tá? Tchau! Até semana que vem, gente, para mais um tempo.